Boa noite, meus queridos, meus amigos, irmão em Cristo Jesus, meus amigos, independente de religião, amigos que a gente temos conquistado em um período do ano todinho, um tempo desse que a gente consegue, né, fazer uma boa amizade, a gente consegue cativar, né, cultivar também, porque é muito importante. A Bíblia mesmo vai falar, né, sobre o amigo. A Bíblia vai dizer de que é melhor que você esteja um amigo nos dias de angústia, nos dias difíceis, do que muitas vezes você até mesmo ter o dinheiro no bolso, né? E não ter com quem você contar. Então, amigos de verdade quer dizer de que você pode contar. Amigo é aquele que guarda, né, a sua retaguarda, aquele que lhe defende, mesmo que você não se encontre na presença naquele momento onde alguém quer lhe prejudicar, fazer o mal. Mas amigo é aquele que defende o meu e o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus queridos, minha passagem rápido do tempo aqui, antes que venha a terminar esse período de final do ano, agora já estamos bem avançado, as horas já se aproximando, daqui a pouco mais ou menos 1h30, 1h15, estaremos passando deste ano para o próximo, se assim for a vontade de Deus, né? Que muitos podem até nem alcançar. Mas eu quero dizer a você que nesse período até a passagem de ano, para a chegada de 2021, nós temos que se conscientizar de fazer aquilo que vem a agradar a Deus principalmente, e é as primeiras coisas que nós devemos ter em mente, não é isso? Então, para não ficar em minhas palavras, só em minhas palavras, quero aqui deixar um texto, um versículo bíblico, para que você possa acompanhar, refletir, porque faz-se necessário que a gente, quando fale conforme a palavra de Deus, não é verdade? Então é bem provável que alguém que vai estar vendo, assistindo, possa também se alimentar e ter esperança na palavra de Deus. Não é verdade? Então, meus queridos, eu quero apenas deixar aqui um versículo em rápido tempo, para não tomar o tempo de quem vai estar vendo esse vídeo e nem tirando a atenção de quem vai realmente ter outras coisas a fazer. Então, vou deixar aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 12, versículo de número 24. Só apenas o versículo 24. 1 de Samuel, capítulo de número 12, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: Tão somente temei ao Senhor e serviu-o fielmente com todos os vossos coração, todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir mais uma vez. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero que você, nessa noite, essa passagem de ano, já que está próxima, você venha refletir nesse versículo em qual fala aqui: grandiosas coisas que Deus tem feito. Eu quero que você pare, pense e veja. Durante esse período do ano, atravessamos muitas coisas que foram tristes, foram de muitas percas, né, na vida de muitas famílias que foram destruídas, que foram assoladas por esta tal pandemia, né? Que na verdade ela vem e ainda está destruindo, ela veio com a força devastadora para tirar e separar os seus entes queridos, as nossas famílias, não é verdade? Louvado seja Deus por isso e por a vida daqueles que não perderam os seus entes queridos. Então é um momento para nós refletirmos e nós vemos de que grandes coisas Deus fez e vai continuar fazendo nesse ano que se inicia, nesse chegada de ano, que muitos fazem promessas, muitos fazem até os votos e durante o período do ano acaba esquecendo, acaba fazendo votos qual não vem até
chegar a executar, não venha a lembrar de executar e botar em prática aquilo que prometeu, não a mim, não a você, mas a Deus. Porque a Bíblia vai dizer de que quando a gente faz um voto, e faz o voto a Deus, a gente não tarde em cumpri-lo. E nós temos que ter a sabedoria de fazer o voto conforme a nossas condições, para que nós não venha a ser cobrado de Deus e não venha realmente a estar em dívida com aquela palavra, com aquele voto que nós fizemos, aonde muitas vezes as pessoas vão estar esperando que esse voto, que essa palavra, ela venha a ser executada para nós podermos ter êxito e sucesso naquilo que nós prometemos. Então, você vê de que aqui a palavra de Deus vai dizer que nós temos que analisar, nós temos que examinar, nós temos que parar para ver e ser grato por o que Deus já fez em nossa vida, pelo que Deus vai continuar fazendo. E é bem verdade de que aqueles que foram afetados por essa tal pandemia, muitas vezes Deus permitiu que ficassem as sequelas, ficassem hospitalizados, ficassem turbados, ficassem até mesmo passando um período de tempo no hospital. Bem verdade é de que muitas das pessoas evangélica que foram também atingidas, afetadas, foi muitas vezes a permissão de Deus para que nós não viesse a se acovardar, viesse a pregar a palavra de Deus, porque tem coisas na minha e na tua vida que acontecem, de que quando eu e você não abrimos a nossa boca para falar do amor e do evangelho de Deus, muitas vezes Deus permite que eu e você venha pregar sem nem abrir a boca, mas às vezes ele precisa ser levado até um leito a qual vem trazer dor, vem trazer sofrimento, e quem vê vai saber de que eu e você estamos passando ali por aquele processo, mas o nome de Jesus vai continuar e ser glorificado, porque quem conhece eu e você que servimos, professamos a nossa fé em Cristo, nós sabemos de que a Bíblia vai dizer que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E essas testemunhas são essas pessoas que ficam de longe, esperando eu e você dar um passo. Mas muitas vezes essas pessoas não estão satisfeitas, não estão torcendo de que eu e que você venha acertar, mas que eu e você venha a naufragar, nós venha a fraquejar, nós venha a pisar em falso, como é mais conhecido o popular, que nós venha colocar o pé no lugar errado, e os planos de Deus e a vontade de Deus é diferente. Tudo que Deus permite na minha e na tua vida tem um propósito, tem um significado, tem um porquê. Nada acontece na minha e na tua vida por acaso. Louvado seja o nome do Senhor. E vale que crente passa, não é para morrer não. A Bíblia não vai mostrar em lugar nenhum um vale que alguém que ele fez passar, que ficou morto, que ficou lá jogado ao léu, desprezado, jamais. A Bíblia vai dizer que o vale, ele vai trazer o deserto, ele traz aprendizagem, ele traz um amadurecimento. O vale para nós, ele traz um grande proveito, porque quando a gente passa por o vale, a gente chega do outro lado aprovado. A gente chega do outro lado com vitória, com coisas boas para contar, com experiência vivida, porque é dessa forma que Deus trabalha, meu querido. Às vezes eu e você não entende, não compreende, nós fica inquietos e espera que seja da nossa forma, do nosso jeito, mas Deus, ele quando chega, louvado seja o nome do Senhor, ele chega para resolver a minha e a tua causa, porque ele é o justo advogado, ele é o justo, fiel juiz, que não falha, ele não se vende, ele não é comprado, pelo contrário, ele é o comprador, louvado seja o nome do Senhor, para nos dar a vitória. Então esse é o prazer, essa é a vontade de Deus na minha e na tua vida, meu querido. A Bíblia vai dizer de que o que Deus faz hoje, nós não entendemos hoje, mas entenderemos amanhã. Então isso mostra de que Deus trabalha acima da lógica do que nós entende, do que nós quer, do que nós vê, e a lógica de Deus é totalmente inversa do que eu e você pensa. Nunca Deus vai falhar, nunca Deus vai ser pego de surpresa. Aquilo que eu e você pensa, aquilo que eu e você às vezes queremos executar longe da presença, longe do olhar de alguém que está próximo, que conhece a minha e a tua vida, nós pensamos que vai fazer e vai ficar dessa forma que ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém vai comentar, ninguém vai apontar, mas nós temos que ter uma convicção. Acima de tudo existe um Deus que tudo vê, que tudo pode, e ele vai julgar um dia a mim
minha e a tua causa, porque a Bíblia diz que todos um dia estaremos diante do grande tribunal. E esse juiz, ele não se vende, ele nem precisa de promotor, porque ele já é todos os votos jurídicos que eu e você precisa, porque os votos jurídicos são feitos aqui na terra e são quebrados, são destruídos, são vendidos, são iludidos, são enganados, mas esse não, esse é o juiz que quando ele julga a causa, ele julga para absolver ou ele julga para condenar, mas uma sentença da parte dele é dada por vontade divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero aqui que você medite nesse versículo e que também você pare para ver lá no capítulo 3 de Josué, no versículo também 5, a Bíblia vai dizer que Josué, preparando o povo após a morte do seu líder Moisés, ele instrui o povo, ensinando, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então é isso. Deus quer que nós estejamos sempre com o coração quebrantado, nós estejamos com o coração sempre aberto para receber a sua palavra, que nós venha a ter mudança de vida, que nós venha a ter uma transformação cada dia mais, porque eu e você que estamos permeando essa terra, não sabemos nem o dia nem a hora do meu e o teu chamado. É bem verdade que nós estamos fazendo como uma fila do banco. Você vai, você espera ali a sua vez. Se você não chegar primeiro para ser atendido, você espera aquela numeração, aquela quantidade de pessoas que estão ali para você chegar a sua vez de ser atendido. Não é diferente. O chamado de Deus na minha e na tua vida está marcado. Eu e você não sabemos a senha, nós não sabemos a numeração, mas nós temos certeza e convicção de que um dia eu e você há de partir dessa terra e temos que prestar conta diante de um grande juiz, de um grande tribunal que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente não compreende, muita gente não acredita que exista o céu, que exista o inferno. É bem verdade que existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe o diabo, porque a gente vê que a atuação do diabo parece muitas vezes ser maior do que a de Deus, mas a gente vê de que a atuação do diabo, a ação maligna está sendo com tanta frequência na vida do ser humano, na vida das famílias que tem sido assolada, que tem sido bombardeada, porque a gente vê de que tudo que está acontecendo em meio a essa crise, a essa pandemia, a essas coisas que tem acontecido na vida social, a gente pensa que Deus está sem perceber, sem estar se importando, sem estar dando aquela atenção até mesmo para os eleitos, mas engana-se eu e engana-se você se pensarmos assim, porque a permissão de Deus, ela vai além do que eu e você percebe e queremos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer de que tudo que acontece é com permissão de Deus. Nada acontece se não for pela permissão de Deus. O exemplo é Jó. A gente vê de que quando Jó, antes de ser tocado, antes de ser afligido, o diabo vai até Deus para pedir permissão para tocar na vida de Jó, na forma do bem material, para poder ele ter sucesso naquilo que ele ia fazer. Mas Deus, ele já tinha o plano arquitetado para a vida de Jó lá na frente ser muito mais bem sucedida do que o que Jó tinha. A gente vê de que a Bíblia vai dizer no capítulo 42, versículo 10 em diante, que Deus virou o cativeiro de Jó, ou seja, Deus fez uma nova história na vida de Jó. Deus preparou Jó para aquele momento, porque o próprio Deus deu testemunho de Jó, disse que ele era um justo, um fiel, que sabia que não ia negar o nome do Senhor. E eu e você temos que ser desta forma. Temos que passar por cima das adversidades, dos problemas que surgem em nossas vidas, mas não negar a fé. Existem muitos obstáculos, muitas coisas que vêm a tirar a nossa atenção, querer tirar o nosso foco do céu, querer tirar o nosso foco daquilo que eu e você cremos, que depositamos nossa confiança um dia nessa palavra. E isso nós não podemos deixar sair do nosso coração. Queridos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que esse ano que se inicia seja um ano de bênção, de prosperidade material, mas principalmente espiritual, que é o que eu e você precisamos para os dias de hoje. Estamos vivendo uns dias, como a Bíblia diz,
lá em Mateus capítulo 6, do versículo 33, finalzinho, vai dizer que os dias são maus. E o próprio dia se encarrega do seu outro dia, porque nós não sabemos o que o dia que vai se iniciar, o que vai trazer para a minha e a tua vida. É bem verdade que Deus está no controle e só acontece algo de ruim se for a permissão de Deus na minha e na tua vida. Da mesma forma que eu e você somos abençoados, é permissão de Deus. Não é só pelas minhas forças nem pelas tuas que nós conseguimos algo que nós muitas vezes esquecemos até de dar graças a Deus, agradecer a Deus e fazer menção de Deus naquela simples coisa que às vezes conseguimos. E nós sabemos que não é por nossas forças, não é pelos nossos méritos. Muitas vezes pessoas que acham que porque estudou, porque cursou alguma área eclesiástica, que tem cargo, que tem muita interpretação, que sabe falar com eloquência, e acha que é isso. Não é não, é a misericórdia de Deus que é na minha e na tua vida. Então fica aqui o meu voto de gratidão por esse ano, pela misericórdia de Deus, tudo o que aconteceu, mas eu tenho certeza que da mesma forma que Deus me conservou a você, conservou a sua família em segurança, para que essa pandemia, essa enfermidade não chegasse até a nossa tenda. Então eu sou grato a Deus por o que Ele fez, por o que Ele vai fazer, por o que Ele está fazendo na minha vida, e louvo a Deus pela vida de todos os meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, minha esposa, guerreira, companheira, que sempre está ao meu lado para me ajudar, para ajudar a somar. E a gente vai continuar servindo a Deus desta forma, porque é gratificante, independente do que nós venha a conseguir materialmente. Acima de tudo, é Deus. Então, seja grato a Deus, se santifique. Eu e você que servimos a Deus, nós temos que ter essa visão, temos que ter esse cuidado, porque aquilo que há de vir, virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Então desejo a você um próspero ano novo, que Deus continue abençoando a família brasileira, que essa pandemia venha sair, essa enfermidade bate em retirada não só do Brasil, mas de todos os lugares onde está sendo afetado, para que essa praga cesse, do jeito que ele falou lá no deserto, quando ele falou que era só até ali e não era mais adiante. Ele fez as águas parar e também deu ordem. Ele determinou que era só até um certo ponto, e assim foi, porque ele tem poder, ele tem como controlar tudo e todas as coisas. Tudo está no controle de Deus, tudo é na vontade de Deus. Ele é quem rege esse mundo. Muitas vezes os irmãos, eu escuto muitos pregando, dizendo que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, na forma de o povo dar lugar para o diabo agir na vida deles, mas o mundo quem rege é Deus. O controle e a chave está na mão dele, porque a Bíblia vai dizer de que quando ele desceu à mais profundeza dos infernos, a Bíblia diz que ele pregou. Ele pregou aos espíritos que lá estavam, mas como pregou? Ele não chegou e falou verbalizando como eu agora estou verbalizando para que você escute e ouça dessa forma, mas ele apresentou-se lá como filho de Deus, e aquelas pessoas viram que a promessa ia ser para aqueles que estavam ali, tendo uma continuidade da genealogia de famílias que iam também se iniciar a partir daquela promessa de quando nasceria um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero que você pare, pense, medite e o melhor de tudo, continue agradecendo a Deus. Seja grato a Deus nas mínimas e pequenas coisas que venham a chegar à tua mão, à tua casa, na tua família. Da mesma forma eu digo, servindo primeiramente para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Deus tem nos ajudado, tem dado graça, tem dado força, tem dado sabedoria e tem cuidado. Então, esse é o meu voto de agradecimento. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Todas as famílias brasileiras, é bem verdade que esse período agora, ninguém vai estar tendo todas aquelas regalias, mas aquele que tem o seu pão à mesa, agradeça a Deus, porque foi Deus que permitiu você ter, que permitiu eu ter. E a gente sabemos e conhecemos que muitas vezes tem pessoas que nem o pão ele vai ter à mesa no dia de hoje.
E aí muitas vezes é pregado várias vezes sobre o amor, sobre a caridade, sobre ajudar o próximo, e na realidade a gente não vê isso. Infelizmente isso entristece muito, porque isso vai até mesmo de encontro com o que a palavra de Deus diz e nos ensina. Devemos viver desapegado a essas coisas aqui material, porque tudo isso passa, tudo isso perece, tudo isso fica desmoronando, porque quando isso acaba, eu e você, às vezes, pelos nossos recursos, nós vamos atrás e compra mais. E aqueles que não têm? Aqueles que não têm um cobertor, aqueles que não têm um lençol, aqueles que não têm um abraço sincero, aqueles que não têm um parente para que ele possa se congratular num momento como esse. Vamos agradecer mais a Deus. Que Deus abençoe. Feliz ano novo a todos. E obrigado a meus amigos que temos aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, meus queridos amigos, familiares que acompanham também no canal do YouTube. Fico agradecido a Deus por mais um ano que Ele me permite passar e servindo a Ele com alegria. Deus abençoe. E para a meditação final fica Apocalipse capítulo de número 22, apenas o versículo de número 12, que eu vou só ler, mas não vou verbalizar para não cansar quem vai estar vendo e ouvindo, mas é bom demais de falar a palavra de Deus, porque a gente falando, a gente aprende muito e a gente vê de que faz com que venha a fluir esperança no coração daqueles que muitas vezes não tem familiarização com a palavra, porque às vezes só escuta, mas não vai a fundo de procurar entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 14 vai dizer: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aquele que não entrar pela porta, você sabe que a Bíblia vai dizer que, simbolizando, falando sobre o ladrão é aquele que pula o muro. O ladrão é aquele que arromba a porta, mas quando eu e você entra pela porta, é porque está aberta ou alguém abriu para mim e para você. E esse alguém, o nome para quem muitas vezes não acredita e nem crê, se chama Jesus de Nazaré. É só você ler o livro de João, capítulo 14, que você vai ver que além dele ter ido preparar o céu, ele diz que ele é a porta, porque ele é a porta aonde tem entrada e tem saída. Louvado seja o nome do Senhor. E essa saída é quando eu e você entramos, acreditamos na vitória, na mudança que Ele faz, porque é a transformação na nossa vida que nós depois vamos ver quão valioso é entrar por essa porta. Que Deus abençoe. Forte abraço, feliz ano novo a todos. Se Deus assim me conceder com vida, permitir, próximo ano a gente estamos aí falando do amor de Deus, levando a palavra adiante. Não sou aquele eloquente, não sou aquele conhecido da rede social, mas sou aquele que estou sempre levando um folheto, um panfletezinho, a literatura nas ruas, porque eu e você não devemos pregar só em igreja, não devemos querer fama, não devemos querer ser visto por alguém que está querendo ter fama, por alguém que quer estar só ali pregando e falando para multidões, mas que nós precisamos levar a palavra para aqueles que estão necessitados. Que Deus continue abençoando grandiosamente a tua e a minha vida, em nome de Jesus.